Senhores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o professor Gabriel Rocha aqui mais uma vez, trazendo vídeo de língua portuguesa, né? Tem o blá 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 de todo começo de vídeo para você seguir, se inscrever, dar um like e tal, isso é muito importante, claro. Mas, sem delongas, a gente vai direto pro conteúdo. A propósito, se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Estou lançando vídeo aqui no canal de segunda, quarta e sexta-feira, quiçá aí no fim de semana, isso vai depender da minha disponibilidade. Mas eu vou estar sempre movimentando o canal, trazendo aula para você que está aí obstinado, estudando e tal. Então assim, esse vídeo aqui é super importante. Muito aluno pediu para que eu trouxesse a questão da pontuação, principalmente no quesito vírgula, né? Justamente porque a vírgula é de fato o calcanhar de Aquiles de muito aluno. É o local onde filho chora e mãe não vê. Então, para a gente conseguir trabalhar isso, eu peço, né, que você preste muita atenção na minha voz, justamente porque eu não estou trabalhando de uma forma convencional, aparecendo no vídeo, com lousa nem nada. Preste atenção na minha voz e vá acompanhando a lousa interativa para que você se situe aí em determinados pontos da aula. Show? O que eu quero que você preste bem atenção, a propósito, tá aqui, olha só, minhas redes sociais, né, o YouTube, o canal do YouTube, você já me segue provavelmente, mas aqui está o meu Instagram, dá uma olhadinha no meu Instagram porque tem muita coisa boa. Eu estou lançando quadros no meu Instagram, referentes à competência interdisciplinar, tá? E aí eu venho trazendo letras de músicas, séries, enfim, tem muita coisa boa por lá. Show? Mas vamos pro conteúdo. O fundamental aqui é trazer o conteúdo de forma desmistificada, né? De forma bem concisa. Então vem comigo para você entender. Olha só, o uso da vírgula. O que eu quero que você perceba no primeiro momento é que a língua falada, show? Ela dispõe de alguns recursos. A língua escrita também dispõe de alguns recursos, tá? O que acontece aqui é que eles se diferem, esses recursos se diferem em alguns aspectos, tá? Num primeiro momento eu quero que você preste bem atenção que na língua falada você tem, por exemplo, a opção de dar ênfase em um sentimento através das expressões faciais, expressões da sua face, show? Você tem a opção de gesticular, tá? Você tem a opção, perdão, de dar uma determinada entonação em um determinado momento do seu discurso para enfatizar algum sentimento. E nesse sentido você tem aqui a ideia da dicção. Opa, deixa eu só voltar aqui porque deu um bug. Olha só, você tem a opção da dicção, né? De dar uma certa alterada na sua dicção em determinados pontos da sua fala. Isso tudo para dar ênfases, show? Para dar ênfases em alguma coisa, em algum sentimento, enfim. O que eu quero que você veja é que esse recurso todo aqui, essa ideia de ênfase em alguma coisa, também é possível no quesito escrita, tá? Ah, como assim? Não estou entendendo. Olha só. A língua escrita, como não dispõe desses recursos daqui, tá? De expressões faciais, gestos e a ideia da dicção, ela irá se valer da pontuação para fazer o quê? Para orientar, olha o marca-texto, para orientar as pausas, show? Para orientar também a entonação de voz e a expressividade, bem como a clareza das ideias, tá? Então, a função da pontuação dentro de um texto é orientar pausas. Outra função é a ideia da entonação de voz. E por aí vai. Então você tem outras funções como expressividade, clareza de ideias, tá? ênfase em determinada parte daquele texto e por aí vai. Isso aqui é super fácil, super simples. Show? Eu quero só que você entenda isso aqui porque a pontuação é fundamental para conseguir compreender com clareza o seu texto, tá? E aí, seguindo isso, eu quero que você preste bem atenção aqui numa estrutura consubstancial da língua portuguesa. Olha só. Fórmula matemática. Ah, professor, já está colocando matemática no meio, não tem problema, tá? Olha só. S mais V é equivalente, show, a V mais C. Ah, professor, facilitou minha vida em nada. Show, olha só. Sujeito mais verbo
não poderá ser separado, tá? O sujeito e o verbo não poderão ser separados por vírgulas, tá? Bem como o verbo e o complemento também não poderão ser separados por vírgulas. Show? Ah, professor, o que eu faço? Presta atenção aqui nos casos em que você não deve usar a vírgula jamais, tá? Entre sujeito e verbo. Olha aqui o caso, olha só. Faz 2 anos que Mariana morreu. Aqui você tem a ideia do sujeito e aqui você tem a ideia do verbo. Ah, professor, mas e se eu colocasse a vírgula aqui? Você estaria indo em desacordo com a gramática, tá? Faz 2 anos que Mariana morreu, tá? Então não haveria clareza nesse caso, tá incorreto quando há essa vírgula. Show? No próximo caso é a mesma coisa, só que com verbo e complemento. Desde então, procuro descascar os fatos. E aí, como é que funciona isso aqui? Olha, descascar. Deixa eu pegar a canetinha novamente, ó. Descascar. Você tem o verbo, tá? E os fatos, né? A ideia do fatos como o complemento verbal. Show? Ah, professor, tá dificultando a minha vida. O que é complemento verbal? Vem comigo. Complemento verbal, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. E se porventura você precisar, pause o vídeo e faça as suas anotações. O complemento verbal é usado para completar o sentido de um verbo ao qual ele procede. Tá? O que acontece é que, presta atenção aqui, olha só, para exorcizar o mal espiritual que habita em você. Se você tirar o complemento verbal, você dá até uma travada, né? Você vai acabar comprometendo todo o sentido da sua frase. Como assim, professor? Olha só. Desde então, procuro descascar. Mas descascar o quê? Tá? Então é fundamental que haja o complemento verbal para auxiliar o verbo e, desse modo, como já diz a sua nomenclatura, complementar o sentido do verbo. Show? E aí, nesse sentido, já seguindo aqui a ideia, onde também não usar a vírgula entre o substantivo e o complemento ou adjunto adnominal. Ah, professor, está dificultando minha vida. Vamos lá. Substantivo aqui nessa frase. Tinha medo de jacaré. Substantivo tá aqui. Show? E o jacaré como complemento nominal. Tá? Ah, professor, agora eu não estou conseguindo mais compreender. Vamos lá. Presta bem atenção na minha voz. Novamente. E se porventura você precisar, faça as anotações. O que é complemento nominal? É um termo da oração que é responsável por completar o sentido de um nome, de um substantivo, enfim, tá? Então, o complemento nominal vai fazer o quê? Completar, assim como o complemento verbal, tá? O sentido de um nome. Ah, professor, mas você falou que o complemento verbal completo do verbo, exatamente. E o nominal completo do nome. Show de bola, tá? Seguindo aqui também nessa mesma ideia de separar, né, o adjunto adnominal e tal. Olha só, a linda. Você tem aqui o a, tá? Adjunto adnominal e mulher. Show como seu substantivo. Beleza? Ah, professor, mas eu estou com dificuldades em entender isso ainda. Presta bem atenção novamente e faça as anotações. O que é adjunto adnominal? Presta atenção. Olha só. É um termo acessório. Vou colocar aqui, tá? Acessório. Show? Um termo acessório, o que é? Vamos pensar na ideia de um colar, tá? Um colar com um pingentinho aqui de brilhante. Show de bola. É um acessório, tá? O que é um acessório? É algo que pode ser retirado. Vamos já jogar a grosso modo. Se você retirar esse acessório de uma determinada pessoa, ainda haverá pessoa. A pessoa não necessita desse acessório aqui
para existir, para sobreviver e afins, tá? O termo acessório, portanto, é um termo que pode ser retirado da sua frase sem que ela perca o valor semântico, sem que haja prejuízo no entendimento dessa frase. Espero que você tenha compreendido, tá? Termo acessório é aquele termo que pode ser retirado sem prejuízo semântico. E aí o que acontece? O adjunto adnominal ele pode ser retirado, você ainda vai ter o significado da sua oração, da sua frase, enfim. Mas o adjunto adnominal está relacionado ao quê? A uma palavra acessória, tá? Usada para atribuir, presta atenção, o adjunto adnominal atribui, determina, modifica ou classifica um substantivo, tem função de substantivo. Professor, se você falou que se eu retirar o adjunto adnominal eu não vou perder valor semântico, como é que isso fica? Olha só, a linda, show. A linda mulher era infeliz. Porém, se eu usar só mulher era infeliz, eu ainda vou ter um valor semântico aqui, de que aquela mulher não era feliz. E, portanto, o adjunto adnominal pode ser retirado sem prejuízo nenhum. Show de bola, isso aqui é muito fácil, muito simples. Seguindo, aqui no último caso em que não usar vírgula, você tem a ideia de entre oração principal e oração substantiva, né? A oração subordinada substantiva. Oração principal é aquela que independe e a oração subordinada é aquela que depende, tá? Uma depende da outra. Então, olha só, como é que funciona isso aqui? É bom, é a sua oração principal e que você a esqueça é a sua oração subordinada substantiva. Estou abreviando, mas você vai marcando. Se porventura, novamente, você precisar, pause o vídeo. Show? Então, é essa a questão. Eu vou trazer também uma outra aula. Eu trouxe, se eu não me engano, uma aula de frase, oração e período. Mas eu vou trazer isso mais especificado para você entender essa ideia de oração principal e subordinada. Mas num primeiro plano, preste bem atenção que a sua oração principal é aquela que independe de qualquer outra e a sua oração subordinada é aquela que depende de uma outra que é independente, tá? Ah, professor, eu tô ainda meio bugado. Oração principal é aquela oração independente, livre. Porém, a oração subordinada é aquela que depende dessa oração livre, tá? Agora, seguindo isso aqui, a gente tem a ideia de uso da vírgula, né? De em quais casos usar a vírgula. E é fundamental que você veja no primeiro momento que são inúmeros os casos em que a vírgula deve ser usada. Show? Mas vamos aqui super tranquilo, super devagar, porque tá super fácil o conteúdo, tá? Lembrando que para que você consiga colocar isso efetivamente na prática, você vai precisar praticar por meio de escrita de redação e por aí vai, tá? Então olha só, como é que funciona? Onde usar a vírgula? Para separar o aposto explicativo. Vamos lá, o aposto, esse termo de valor explicativo, ele faz uma explicação, tá? Sobre algo ou sobre alguém. Show? E aí, como é que funciona isso? Vinícius de Moraes, olha o aposto aqui, ó. Poeta contemporâneo, escreveu Garota de Ipanema. Tá? Também é um termo acessório. Se eu retirar o poeta contemporâneo, né, esse aposto, eu vou ter ainda o entendimento perfeito dessa minha frase aqui, sem problema nenhum, tá? Se eu falar, por exemplo, Júlio, sei lá, vírgula, um bom pedreiro, vírgula, faleceu em função do Covid-19, tal. A questão é que o aposto tem um valor explicativo, ó. Faz uma explicação, como eu disse, sobre algo ou alguém. Isso aqui é muito tranquilo, gente. Para isolar vocativo, a mesma coisa. Deus, não sei se sou digno de sua bênção. Tá? Olha o erro aqui, não pode cometer. Olha só, não sei se sou digno de sua bênção. Tá? Outro caso super interessante é quando você grita sua mãe no banheiro, por exemplo, para pegar a toalha para ti. Então, ó, mãe, vírgula, pegue a toalha, tal, reticência, né? Vai demorar muito para escrever. Mas essa questão aqui, olha, essa ideia do mãe, tá? É quando você evoca, quando você chama alguém. Super tranquilo também. O aposto vem isolado entre vírgulas e o vocativo também isolado entre vírgulas. Se eu trouxer o mãe para o meio da minha frase, também
vai ter vírgula antes e depois. Show? Isso aqui é super tranquilo. Eu poderia trazer, por exemplo, essa ideia do Deus, falar assim, olha, não sei se sou digno, vírgula, Deus, vírgula, de sua bênção, tá? Super fácil, é muito tranquilo isso aqui. Aposto e vocativo, né, são os casos mais emblemáticos em relação à vírgula e também os mais fáceis, né? Mas aí a gente vai dificultando um pouquinho. Para separar termos independentes entre si, então você tem casa, comida e roupa lavada. Olha só, vamos sublinhar aqui que é fundamental. Show? Casa, comida e roupa lavada corresponde a um sujeito composto. Show? Eram exigências do marido, tá? Mas o que interessa pra gente até aqui, vírgula. Os termos são independentes, tá? Casa é independente de comida, roupa lavada também. Não há relação. Por exemplo, imagina que eu fale a respeito de comida e eu especifique quais são essas comidas. Então há uma dependência nesse sentido. Aqui não, tá? Portanto, há vírgula também. Há uma enumeração aqui de quais eram as exigências do marido dessa criatura aqui, tá? Expressões explicativas como isto é, por exemplo, e aliás, tá? Lembre-se sempre que isso aqui vai vir isolado entre vírgula. Então, ó, ontem foi a grande festa, isto é, a festa do divino, tá? Isto é, esse termo de valor explicativo aqui, isolado entre vírgula, tá? Ou então, você pode colocar o ou seja, também, vírgula aqui e vírgula aqui. Super tranquilo também, tá? Para separar adjunto, adverbial, deslocado, também muito fácil, muito simples, super tranquilo, tá? Eu quero que você veja aqui, num primeiro momento, que ele trabalha no bar. Em que momento? Tá? Em qual momento, em qual horário durante o dia. Show? Essa ideia de adjunto adverbial vai vir isolada, né? Ou melhor, o adjunto adverbial vai vir isolado entre vírgulas, justamente por se referir à localidade, ao horário, à circunstância, ao modo em que uma pessoa faz algo ou se dedica a algo, enfim. Então pensa comigo aqui que expressões que indicam modo, frequência, duração, tempo, tá? Virão isoladas entre vírgulas. Show? Haverá uma vírgula depois e se no caso estiver no final, vai vir vírgula antes, enfim, tá? E aí seguindo, olha só, para separar partes de um provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso aqui não precisa nem trabalhar, também super tranquilo. Para separar orações coordenadas, tá? Quando você está aqui, ó, enumerando ações, ela chegou, é a primeira ação, olhou a segunda ação e gritou, terceira ação. Super tranquilo, vírgula, 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 tá? Para separar orações adverbiais deslocadas, também naquela ideia de adjunto adverbial, dá para você interlaçar com isso aqui, entender, compreender que expressões que indicam momento, tempo, frequência, duração, circunstância, isoladas entre vírgulas, tá? Quando sair, ela ainda dormia. Muito embora tenha aqui, ó, deslocadas, tá? Ah, professor, o que eu faria, né, se isso aqui tivesse lá no final? Não haveria vírgula, tá? Para isolar a oração subordinada adjetiva explicativa, aqui muitos vão falar, é a mesma ideia do aposto. Para que você entenda, show de bola, tá? Mas eu quero que você veja aqui o seguinte, olha. Pensa naquela ideia de oração principal, o homem comete erros, tá? E pensa na ideia de oração subordinada. Lembra bem que eu falei para você, pera aí, só um momento que a caneta caiu, gente, olha só. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, tá? O aposto não, olha o lapso de Freud. A oração principal, ela é livre, ela é solta. A oração subordinada depende dessa oração livre, dessa oração solta. E nesse sentido, para você entender, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem um valor adjetivo explicativo, porém ela é subordinada, tá? Essa oração aqui, que é mortal, depende de uma outra oração principal. Show?
Portanto, por ter um valor explicativo, essa oração vai vir isolada entre vírgulas também, como é o caso aqui, olha só. Vírgula antes, vírgula depois. Tá? Professor, dá outro exemplo. Júlia, vírgula, que é médica, vírgula, formou-se recentemente. Ponto. Tá? Só para que você entenda também, super tranquilo, super fácil e super simples, como o caso de datas e endereço. Aqui é pueril. Manaus, vírgula, tal. São Paulo, vírgula, tal. Rua Florindo da Silva, vírgula, tal. Só alegria. Tá? Professor, foi super tranquilo, de fato. E aí, seguindo, você tem a ideia do ponto e vírgula. Ponto e vírgula também. Vamos pensar em ponto e vírgula aqui no primeiro momento como paralelo. Show? Trazer a ideia de paralelismo. Então, ó, separar a parte. Tem muito aluno que vai falar, professor, mas o meu professor do cursinho falava que eu deveria trazer a ideia de ponto e vírgula quando eu quisesse dar uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Tá, vamos lá. Separar a parte de um período. Tá? Olha só. Os olhos negros e inquietos pareciam garotos travessos em hora de recreio. Ponto e vírgula. Os traços gesticulavam a cada palavra, ponto e vírgula. O corpo torcia-se pelos bancos. Tá? A pausa, nesse caso, é menor do que o ponto final e maior do que a vírgula, porque estabelece uma ideia de paralelo entre cada elemento aqui. Olha só, vamos trabalhar aqui esse primeiro momento, esse primeiro período como um elemento, esse segundo período aqui como um segundo elemento e o terceiro por assim vai. O que acontece é que esse primeiro momento aqui é paralelo a esse, por meio de uma metáfora, né, em que os olhos negros inquietos pareciam garotos travessos em hora de recreio. Então você tem aqui a ideia de inquietude. Os traços gesticulavam a cada palavra, também de inquietude, tá? E o corpo torcia-se pelos bancos, de inquietude também. Beleza? Super tranquilo, super simples. E aí, nesse segundo caso, você tem a ideia de separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência. Tem a ideia de também trabalhar ponto e vírgula em lista de supermercado, né? É a mesma coisa. Olha só, exemplo. É vedado ao aluno, 2 pontos. Chegar atrasado à aula, ponto e vírgula. Você está enumerando ali o que é proibido por parte do aluno, o que é vedado ao aluno. Portar-se sem uniforme e faltar às aulas. Ponto. Professor, isso aqui é simples e de fato muito tranquilo. E aí, o último ponto, né, a última parte dessa nossa aula é a ideia da aspas. Eu vou trabalhar aqui aspas, já fazendo paralelo com uma outra parte aí da redação, mas em um outro momento, na parte 2 do vídeo, eu vou trazer os outros pontos que faltaram. Mas eu quero que você veja que há há muitos estudantes que têm dificuldades em fazer o uso da aspas nas citações. Professor, eu também tenho essa dúvida, vamos lá. Quando eu vou fazer uma citação direta, eu uso aspas ou não uso aspas? Olha só, citações, tá? Nas citações você usará aspas, super tranquilo. Mas em que citação é essa daqui? Olha só, segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo, vírgula, de que um preconceito enraizado. Vamos lá. Quando você vai usar aspas? Em citação direta. Professor, show de bola, mas o que é citação direta? É aquela citação exata que o autor disse, que o autor fez, tá? Aqui haverá aspas. Esse caso aqui foi justamente a citação exata que o Einstein trabalhou. Então, nesse sentido, vai ter aspas. O que eu quero que você veja é que, se porventura você fizer uma releitura, tá? No caso, a citação indireta, uma releitura dessa citação do Einstein, aí não vai haver aspas. Como é que funciona isso? Suponha-se que eu diga o seguinte: segundo o físico Albert Einstein, é muito mais complexo desintegrar um preconceito enraizado de que um átomo, tá? Eu inverti ali a ordem, mantive o valor semântico, show de bola.
mas ficou indireto porque eu fiz uma releitura. Show? Vai anotando aí para você não se perder. Fiz uma releitura e nesse sentido eu deixei a minha marca, tá? Uma marca autoral. Muito embora a frase não seja sua, você deixou ali um pedacinho seu. Beleza? Então, nesse sentido, você vai usar aspas nas citações diretas e não precisará usar nas citações indiretas. Mas, em outros casos, é necessário o uso da aspas. Tá? Em alguns outros casos, é fundamental, né, que você use aspas, principalmente quando você for transcrever um trecho de uma obra, ou quando for usar gírias, quando for falar, sei lá, sobre algum filme, o nome do filme vai vir isolado entre aspas, o nome de uma música, show? Um nome estrangeiro, é justamente o que está aqui nesse segundo e terceiro quesito. Então você vai assinalar transcrições, tá? Te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão. E aí teria muito mais coisa aqui. É uma letra de música do Caetano Veloso, linda, música muito bacana. E eu peguei esse trecho. O que eu faço com o trecho? Aspas aqui, show? Assinalar palavras estrangeiras, então você tem a ideia do hot dog. Ou então, por exemplo, a ideia do unfollow, né? Do deixar de seguir. Então você deu um follow nas redes sociais, palavra estrangeira também. Então você tem gírias da hora, isolado entre aspas. E supõe-se que eu vou falar assim, olha, na série, sei lá, 30 Reasons Why. Então eu vou colocar 30, vou abreviar, né? Opa, olha o erro. 30 Reasons Why, tá? Perdoa aí o inglês no sotaque californiano, mas você tem essa série aqui, olha, 30 Reasons Why, os 13 porquês. E se eu for transcrever isso aí para minha redação, se for passar isso aqui para minha redação, por exemplo, eu vou fazer o uso da aspas, tá? Ah, professor, mas é porque tá estrangeiro? Não, porque corresponde a uma obra cinematográfica. Mas supõe-se que eu vou falar sobre um filme, sei lá, em A Procura da Felicidade. Então, A Procura, show, da Felicidade. Ah, professor, agora entendi. Sempre que for obra, eu coloquei obra de arte ali, né? Mas pode ser, por exemplo, uma música, um filme, enfim. Isolado entre aspas também. Show? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? A propósito, se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, sem problema nenhum, vou estar respondendo todo mundo, tá? Dá uma olhadinha no meu Instagram, como eu falei no começo do vídeo. Lá tem muito conteúdo bacana. Deixa o seu like aqui, show? Porque é fundamental para que a gente consiga dar engajamento no canal, atingir mais pessoas e, claro, produzir um conteúdo cada vez com mais qualidade sempre, tá bom? No fim de todo vídeo eu sempre dou um recadinho motivacional e hoje não vai ser diferente. Eu sempre falo isso para que você grave, para que isso fique marcado na sua cabeça. Quando você condiciona uma ideia, esse condicionamento traz um pensamento incessante sobre essa ideia. Ou seja, quando você se condiciona àquela ideia, você pensa muito naquilo. Ao pensar muito naquilo, você começa a praticar, né? Você começa a colocar em prática algumas ações que lhe levarão àquele caminho. E ao colocar em prática essas ações, você vai começar a ver os resultados, a colher os resultados dessas ações. Então, só alegria sempre, foco nos estudos e um abraço.